a todos que estão aqui presentes, os que estão nos assistindo em casa aí pela Luz e Vida. Para nós é um prazer. Hoje dando início aí a um trabalho fantástico, um trabalho de singular importância, né? Mulheres de Aruanda. E nesse trabalho vamos estar abordando vários temas e hoje abordando especialmente comunicação não violenta no casamento. Para mim é um prazer, é uma dádiva, um presente de Deus poder estar iniciando este trabalho junto com vocês aqui na Luz e Vida e quem também em casa está nos assistindo. Um trabalho aí que nós viemos desenvolvendo, anunciando com muito carinho, com muito afinco, para que possamos fazer o melhor por cada um. Então hoje aqui também junto com a mãe Josiane, do Centro Espírita Marlene Chaves, veio participar conosco aí nesta abertura deste trabalho, e também com a psicóloga, nossa amiga Catiele. Josiane, gostaria que tu falasse um pouco sobre esse momento, né, essa abertura desse trabalho importante, e nós estamos aí juntos, né, iniciando. Boa noite a todos. Me chamo Josiane Alorixá do Terreiro de Xangô, também dirigente do Centro Espírita Marlene Chaves. Fui casada durante 22 anos, formei uma família, tive 2 filhas e fui muito feliz. Meu esposo desencarnou em fevereiro de 2021, fez 2 anos agora, mas a gente teve uma boa convivência, uma boa experiência e fomos, né, modelos para quem conviveu com a gente e conhecer um pouquinho da nossa história. Então eu vou estar contando para vocês o segredo, né? Como a gente se deu bem até que a morte, o desencarne, na verdade, nos separou. 22 anos de casamento, 22 anos de experiência farta, 22 anos de crescimento, então. 22 anos. Aí. E também com a nossa amiga psicóloga Catiele. Bom, pessoal, eu trabalho hoje muito, né, com essa temática de relacionamentos, né, e uma das principais queixas, então, que eu recebo no consultório hoje é sobre a questão da comunicação e da dificuldade que as pessoas têm de poder expressar as questões, principalmente as coisas que incomodam, né, de uma forma que o outro possa compreender. Porque existe uma ideia também, né, de que se tu vai expressar algo que tu não gosta, que isso vai gerar um conflito e que esse conflito é ruim para a relação, né? Então, existem formas da gente poder falar que podem ser produtivas e que podem sim gerar muitos benefícios para o relacionamento. Então, entre essas questões em que a Catiele aborda, nós também separamos algumas perguntas, né? E gostaríamos aí que vocês pudessem participar junto conosco, perguntando. E certamente a pergunta que vocês estarão fazendo, ela é também importante para quem nos assiste em casa, porque muitas dúvidas também essas pessoas, elas com certeza elas também possuem e gostariam de sanar. Então eu gostaria de começar hoje aqui com a Josiane, falando acerca desse relacionamento, esse casamento de 22 anos, né, ao longo desses 22 anos, e ela vai estar trazendo a experiência para nós. Então, eu gostaria, Josiane, que tu, né, pudesse falar um pouco disso, dentro da pergunta que vai ser feita, né, para ti. Tá certo. Então, a pergunta número 1, né, acerca do casamento. Boa noite, Josiane. Boa noite. Teu nome? Maria. Maria de Paz. Eu quero saber como que tu superou a perda. Pois então, na verdade eu superei porque, primeiro que eu sou de religião, né? Eu sou espírita também. E é por isso, na verdade, que eu superei. Eu sempre tive essa clareza. Sempre foi assim? Não foi sempre assim. Na verdade, quando eu perdi a mãe Marlene, a minha mãe carnal, eu realmente não tinha esse entendimento. E quando eu conheci o Bira, eu superei, né? A gente teve uma boa relação, ele me ensinou muito. Então, a perca dele eu não vejo como perca, na verdade eu vejo como uma separação, somente por uma cortina. Então, pra mim é tranquilo, não é normal, não é, né? Mas tantos casais se separam, né?
A morte também é uma separação. A gente hoje vive em planos diferentes. Eu vivi muito, eu me diverti muito, eu amei muito. Eu sempre fui uma mulher que sempre fui muito absoluta. Eu saía, quem me conhece sabe, eu passeava, eu ia a batuque, eu chegava de manhã, vamos pro churrasco, vamos embora. Eu sempre tive muita empatia por ele. Foi com isso que eu consegui superar assim. Obrigada pela resposta. Josi, então essa empatia que tu foi gerando nesses longos de 22 anos de casamento, ela vem acompanhada também por uma questão muito grande assim de tu admirar o outro, né? Exatamente. Então, enquanto existe essa admiração entre o casal, tu percebeu que nesses 22 anos valeu a pena estar casada com o Bira. Valeu. E a espiritualidade, ela te ajudou a superar esse luto. Na verdade, a espiritualidade é o carro-chefe, né? Porque quando a gente tem uma clareza espiritual, a gente tem até mais entendimento, mais empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro. E eu sempre gostei muito de respeitar. Eu sempre trato o ser humano como eu gostaria de ser tratado. E eu nunca dei motivos para o meu marido, na verdade, ficar descontente comigo. Eu sempre sanei, né? Todas as vontades. A gente era muito amigo. Nós éramos amigos. Eu acho que a amizade, ela tem que estar presente numa relação. Então, a amizade, né? Ao mesmo tempo, a admiração. E agora, a espiritualidade dentro de um relacionamento, ela vai potencializar muito, né? E até num momento como esse de perda, de luto, onde há o desespero de muitas pessoas, quando tu tem essa espiritualidade, tu consegue sobressair, né? Eu gostaria que a Cachelli falasse um pouco a respeito desse luto, né, que a Josiane está falando, seja o luto pela perda, seja o luto pela separação. Sim. O processo de luto, né, ele é um processo muito particular, assim, né, porque quando a gente pensa nesse processo de perda, né, a gente não tem como dizer quanto tempo vai demorar para aquela pessoa poder processar tudo que está acontecendo, né, mas é muito importante para esse momento poder sentir, né, as coisas, porque às vezes a gente evita de sentir porque são questões dolorosas, né, e acha que precisa superar e tem uma certa pressa em relação a isso, né, de ter esse processo de superação, e aí as coisas vão ficando guardadas, vão ficando reprimidas, e aí depois isso vai se criando sintomas, né, ele pode desencadear uma ansiedade, uma depressão, né, outras questões mais graves. Assim como tu trabalhando com um público que passa por uma questão de um divórcio, de uma separação, que passa por um trauma, de um luto pela perda, no caso do marido, da esposa, o que tu orientaria essa pessoa assim como um princípio que ela deveria de adotar na vida para conseguir superar essa transformação repentina, como um divórcio? Não tanto, às vezes o divórcio já vem se anunciando, né, antes, mas como o que a Josi passa no caso de um luto pela perda no indivíduo. Bom, falando de questões, né, dentro da psicologia, assim, a gente entende que não existe uma superação no sentido de um esquecimento, né, porque não tem como tu apagar aquela vivência, não tem como apagar o que aconteceu, né, com a pessoa, mas de poder seguir em frente, né? De poder ir aos poucos retomando a vida e podendo fazer, né, as coisas normais, mas de poder muito respeitar mesmo esse processo, né? Poder respeitar o próprio tempo que vai levar, que é isso, a gente não tem como dizer, né, vai em 6 meses a pessoa vai estar bem, em 1 ano vai estar bem, né? Então, de poder ir passando pelos processos e de ir tentando, né, retomar suas atividades conforme for se sentindo confortável para poder fazer isso. Então quer dizer que vivenciar esse luto dentro da psicologia é o que se orienta, né? Que se viva esse luto, que se viva esse sofrimento, que se viva essa experiência, na verdade, né? E as pessoas que se separam e muitas vezes não dão este tempo, isso é algo positivo ou como é que a psicologia enxerga isso? Olha, não é algo positivo.
motivo, né, Paulo? Porque o que acontece, né? Quando existe uma separação e às vezes a pessoa já engata num outro relacionamento, por exemplo, né? Ela não tem tempo para processar o que aconteceu e também nem para entender, às vezes, o motivo daquele término, entender questões dela mesma, né, que podem ter levado ao fim do relacionamento, quais foram os pontos que estavam problemáticos, né, o que estava errado. E aí pode existir muito facilmente uma repetição de padrões e levar coisas daquela relação para o novo relacionamento, né, e aí o relacionamento não dá certo também. Tá aí. A questão número 2, né, também eu vou endereçar para a Josi essa pergunta da questão número 2, se não me falha a memória, está com a Maria. Boa noite a todos. Boa noite, minha Maria Aparecida. Eu queria fazer a pergunta para a mãe Josi. Mãe Josi, se dedicar à espiritualidade não gerava conflitos no relacionamento se ele não era de religião? Não, para mim não gerava, nem para ele, porque a gente se respeitava muito, né? E respeitar o outro, já diz aí, respeito, né? Meu marido, ele não era de religião, nunca foi. Ele sempre ficava muito de fora e eu sempre respeitei, eu nunca exigi nada. Eu acho que o respeito é a base. Saber limites, né? É a base. Então eu levei isso muito, como tudo na vida, na verdade, né? Para uma amizade tem que haver respeito, né? Para a egrégora de uma casa tem que haver respeito, no trabalho tem que haver respeito. Eu acho que o respeito é a base, e eu sempre respeitei muito ele e ele também. E também nunca fui submissa, né? Quem me conhece sabe, sou filha de Xangô. Filha de Xangô é faca na bota, que se diz, né? Então eu nunca permiti. Fui criada por uma mulher forte, de personalidade forte, que foi a minha mãe. E na verdade isso é um dominó, né? Quando tu tem uma criação que tu vê uma mulher forte e determinada, automaticamente tu não vai querer vivenciar nada diferente disso. Então eu tive uma infância crescendo que a mulher ela não deve ser submissa, tem que haver respeito. Então eu sempre coloquei isso com meu marido e ele sempre aceitou, na verdade. Minha mãe Marlene sempre dizia que o homem faz exatamente o que a gente quer. É nós que ensinamos, né? Obrigada. Então, nesse tempo que tu viveu casada, ele não era de religião. Nunca foi. E mesmo assim, nos ritos, às vezes, que se atravessam dias, né, nos preparos, ele nunca se opôs, ele sempre respeitou, sempre considerou essa tua questão religiosa? Sempre considerou, porque na verdade eu levava a minha relação muito clara. Na verdade, sou Yalorixá, sempre fui batuqueira, e o Bira, ele era a primeira pessoa que sabia da minha agenda, né? Quem é de religião sabe que quando a gente entra numa obrigação, a gente fica dias sem poder manter relações. Isso faz parte da tradição. E ele era a primeira pessoa, então eu respeitava muito. E também fazia o meu papel como mulher, né? Eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? Eu, como mãe de santo, se eu entro num resguardo, porque vou colocar um filho no chão durante 15, 20 dias, o que eu tenho que fazer? Fazer a minha parte como mulher. Então eu sempre deixei isso muito claro. Eu não dava motivo para que ele pudesse me cobrar, na verdade. Havia uma comunicação. Uma comunicação. Bem tranquila. Bem tranquila e bem clara. Quando tu diz sobre submissão, a gente remonta a padrões mais antigos em que se tinha a ideia de que a mulher deveria de andar sempre atrás do homem. Hoje a gente tem uma ideia bem diferente, né, com tanto o crescimento feminino, o movimento feminino, positivamente falando, a gente vê que não é a mulher andando atrás, mas ao lado, né? Ao lado. Ao lado, construindo. Então tu diria que durante esse tempo tu foi parceira do Bira. Exatamente. Fomos parceiros. Parceiros. Nem à frente, nem atrás. Ao lado. Ô Catiane, como é que tu diria, o que tu falaria para nós e para essas mulheres que estão assistindo aqui ou em casa, sobre aquela mulher muitas vezes que ela é levada a fazer o que o homem quer, da forma como ele quer? Ou é do jeito dele, ou não. Né? Ou a mulher segue a religião que ele quer. Eu até conheço muitas situações das mulheres que são de religião de matriz africana, e que quando elas se relacionam com o homem, a primeira coisa eles dizem, eu não quero mais que tu vá no batuque, né? Não quero mais que tu vá no saravá,
né, da forma mais grotesca de falar. Não quero. Como é que tu vê essa questão assim? Como é que tu poderia explicar? Isso é certo, isso é errado? Ela deve realmente fazer isso que está ordenando, mandando? Como é que tu explicaria isso para nós? Olha, a Josi trouxe um ponto muito importante ali nessa questão do respeito, né, Paulo? Assim, né? E quando a gente está falando de alguém que impõe algo, né, que te obriga a fazer algo, né, conforme a vontade daquela pessoa, né, a gente não está falando desse respeito, a gente está falando de uma relação onde alguém manda e alguém se submete, né? Então a gente está falando de um abuso, porque o abuso, a violência, ela não é só agredir, né, fisicamente ou verbalmente, ela também acontece dentro dessas dinâmicas onde a pessoa fica privada de poder fazer as coisas que ela tem vontade. E isso, qual é o resultado? A gente pensa que se há essa opressão, do ponto de vista da psicologia, qual o tipo de transtorno que isso pode gerar ao longo do tempo, tanto na vida de mulher, da mulher, quanto também homens, né, que muitas vezes vivem um relacionamento tóxico. Mas aqui em específico falando sobre a mulher. Quais os tipos de transtorno que isso pode ocorrer para essa pessoa que vive um relacionamento tóxico? Olha, os principais prejuízos que a gente tem, né, em relação a essa questão é o desenvolvimento de depressão, de ansiedade e também um prejuízo muito grande na autoestima, né, dessa pessoa, porque aos poucos, né, ela vai se sentindo fragilizada, né, por não poder se expressar, por não poder fazer as coisas, por ter que abrir mão da própria personalidade, né, para agradar aquele companheiro, né, então isso vai gerando uma série de complicações. E que vão piorando no longo do tempo, né? Alguém tem alguma pergunta dentro dessa questão que gostaria de fazer? Eu acho ela bem interessante, essa questão de ser abordada. Eu acho que a gente vive muito isso nos dias de hoje, né? Vive muito isso, né? É o emprego que eu quero que seja, né? É dessa forma. Qual é o nome? Luciana, Luciana. vou fazer uma pergunta para a Catiele. Catiele, quando chega esse tipo de situação lá no teu consultório, né? Eu acredito que muitas vezes é difícil para a mulher se identificar que está vivendo nesse cenário, né? Porque enquanto mulher, muitas vezes, por uma situação cômoda, ela se permite, né? E ela busca a tua ajuda, né, nesse sentido. Qual é o teu aconselhamento ou qual é a dinâmica que tu usa, né, para trazer essa pessoa ao sentido de tomar, né, a rédea da vida dela e do comportamento dela? Qual é a dinâmica que tu usa? Bom, primeiro, né, eu acolho muito, porque geralmente essas mulheres chegam muito fragilizadas já, né, pro tratamento, assim, e muitas vezes já sem essa autoestima, né, muito assim no fundo do poço já mesmo, né, por conta do relacionamento. E aí a gente vai buscando entender também, porque muitas vezes é uma repetição também de padrões familiares, né? Então, se ela vê que daqui a pouco, né, a mãe também às vezes tinha um relacionamento tóxico, né? Às vezes apanhava do marido, né? Então, tudo isso vai se criando também um registro, né? Porque os modelos que a gente tem de relação começam na relação que a gente tem dentro da família. Então, se tu tem um ambiente familiar violento, tu vai entender que aquela violência é natural, né? Então a gente precisa também poder identificar de onde vem, né, essa naturalização para a gente poder trabalhar esses padrões e construir outros que sejam mais saudáveis. Então é um trabalho árduo mesmo, né? De quebra, né? Quebra, né? Completamente. Então chegam muitas vezes assim completamente desgastadas, pensando até no suicídio muitas vezes, né? E não é fácil. A questão número 3, com a Lisiane. Boa noite, sou a Lisiane. Essa pergunta eu quero fazer para Josiane. O que tu pensa de mulheres, tantas mulheres terem relacionamentos frustrados e se condicionarem a ficar com pessoas por medo, assim, por não conseguir ter aquele desfecho no relacionamento, condicionarem aquela frustração ali
não ter um término, ficar no comodismo? Carência. Eu acho que quando a mulher ela é carente, ela se sujeita ao pouco, né? A carência, ela realmente é um agravante. Ô Josi, mas tu não vê assim hoje, em pleno ano 23, né? Ainda existe isso? Assim, quando as pessoas te procuram, porque tu é um orientador espiritual. De um lado a gente tem uma psicóloga, né, dando um ponto de vista dentro das questões da ciência, e de outro lado a gente tem a questão religiosa, espiritual. Tu percebe que isso ainda é crônico? É. Assim, eu vou ficar com ele, porque se eu sair dele, não tenho nada, não tenho condição alguma de conseguir. Às vezes nem vou dizer isso, até vou pensar de uma forma diferente. De ficar comigo mesmo. Existe bastante a carência emocional, na verdade. Não só eu, mas como vários Ialorixás e Babalorixás, que a gente está acostumado a atender pessoas, e agora também no centro espírita. Realmente isso é bem comum. Tu já teve isso na tua vida? Carência? Essa carência? Já tive. E como é que tu superou isso aí? Eu superei com a espiritualidade, na verdade. Já tive, já fui muito carente. E na verdade, os relacionamentos que a gente tem, eles servem para nos ensinar alguma coisa. Hoje eu posso falar com propriedade porque eu já passei. Então, como diz a psicóloga, a gente acolhe. Eu já tive carência. E não só de relacionamento, como tantos outros relacionamentos. Porque não é a carência emocional, ela não é só do casal, é de tudo, né? E já tive, é muito ruim, porque tu acha que é só aquilo que existe, e que tu não vai conseguir seguir. É uma carência emocional. Já tive, me curei e hoje consigo falar com propriedade. Hoje tu consegue... Hoje tu não passaria por isso de forma alguma? De forma alguma. Na verdade, o que eu passei lá atrás é que me ensinou a ter um casamento saudável. Tá. Na verdade, foi isso aí. Então as pessoas vão chegar até ti, vão conversar contigo e tu encontra muitas vezes a dificuldade de largar. Um relacionamento mesmo sendo um relacionamento muito ruim, muito prejudicial, ao que há uma exploração, tanto no sentido talvez espiritual, físico, mental, emocional, financeiro também muitas vezes, e tu percebe que muitas mulheres preferem permanecer nesse relacionamento a dar um tempo consigo mesma ou vivenciar novas experiências. Percebo. E, para mim, é a carência emocional. A carência emocional. Catiele, como tu explica essa carência? De onde que vem isso? De onde é que sai isso aí da pessoa? Né? A ponto de ela não conseguir avançar. Aqui a gente tem dois pontos, né, em relação a essa questão da carência, que é a gente notar, né, é mais as mulheres que têm essa questão. E isso não é à toa, porque daí a gente está falando de uma questão social, na verdade, né, porque a gente pensa assim, mas isso já era antigo, né, não acontece mais, de que aquelas questões que a gente ouve assim, mas ruim com ele, pior sem ele. Mas tu trocar de relacionamento só vai trocar o problema, né? E se tu tá sozinha, as pessoas te questionam, mas por que tu tá sozinha? Mas quando que tu vai arrumar alguém? Quando é que tu vai casar? Mas se tu não tem ninguém, ninguém te quer, então tu tem algum problema, né? Qual é que é o teu problema que ninguém quer ficar contigo? Então isso cria uma necessidade na mulher, né? De se sujeitar a qualquer tipo de relacionamento e de ter esse desespero até às vezes para se relacionar, né? E depois a segunda questão também, que a gente entra num campo mais individual, é que se a pessoa tem uma autoestima fragilizada também, né? Ela acaba se condicionando também a buscar esses relacionamentos, independente deles serem bons ou ruins, para tentar suprir um vazio que ela sente com ela mesma. Então não é tão simples ela chegar um dia na frente do espelho e dizer, não, hoje eu estou empoderada e não vou sofrer mais. É um processo que ela vai ter que trabalhar com ela mesma. Como é que tu nos orientaria? Onde é que essa mulher pode começar? Se ela percebe que ela está vivendo um relacionamento bastante prejudicial, o que tu aconselharia assim, para quem está nos assistindo em casa?
o início de alguma coisa que ela pudesse fazer essa mudança na vida dela? O que tu orientaria assim? Como ela pode começar? Tu diz pra romper com o relacionamento. Isso. Alguém que está vivendo isso. Temos, né, esse problema. Então, qual é a primeira coisa que ela pode fazer? Coisas talvez simples, mas que isso vai dar uma força para ela poder sair desse fundo de poço. Sim. Bom, primeiro, né, acho que antes de qualquer atitude, assim, de poder se questionar, né, qual é o sentido de estar dentro de um relacionamento com uma dinâmica ruim, né? Porque às vezes só amor, né, só questões assim não são suficientes para sustentar um relacionamento, né? O amor pelo amor sem outras atitudes, sem respeito, sem empatia, né, sem companheirismo, não serve para nada, né? Então, de poder se questionar se realmente faz sentido, né, se submeter a esse tipo de situação. E depois também poder buscar fazer outras coisas que sejam para ela, para satisfação dela, né, assim, de poder focar em coisas que vão poder trazer esse empoderamento, né, de poder olhar para outras coisas além da relação, assim, de podendo fazer outras coisas na vida dela, né, no trabalho, sair com as amigas, de repente, né, poder movimentar mais a vida dela para ela entender que existe uma vida além da relação, né? Tá aí, é fantástico, né? Como se pensa nesse movimento, como ela está dizendo aqui. Se você, mulher que está nos assistindo em casa, está passando por isso, são passos que ela está dizendo, né? Sai, se analisa, se reavalia, né? Se ame. Acho que foi isso que tu fez, né, Josi? Como tu disseste que tu viveu, né, relacionamentos em que tu sentia necessidade de permanecer naquilo por insegurança ou por carência. Só que tu te apegou muito firme na questão espiritual. Sim. E aí, naturalmente, a questão espiritual te impulsionou, te deu força, fez tu olhar interno e tu conseguiu se livrar disso. É a questão espiritual. Para mim foi, na verdade, eu tive depressão, muita depressão. O primeiro relacionamento que eu tive frustrado, eu pesei 49 quilos. Adoeci a família inteira. A minha irmã que deve estar nesse dia de Leida, de Oxum, participou também de todo, né, aquela, vamos dizer, aquele mal-estar. E foram anos, muitos anos. Tá aí, dona Neida, um grande abraço para a senhora que está nos assistindo aí. A senhora fez um trabalho fantástico, tanto é que está hoje a Josi aí, né, dando depoimento dela com relação à superação aí da questão mais profunda da carência e de muitas vezes deixar ser humilhada, deixar ser pisoteada. E Mulheres de Aruanda, ela vem com esse intuito de fazer despertar. Esse é o nosso objetivo aqui, é fazer despertar. É fazer com que haja na mulher um crescimento de consciência que ela possa realmente se empoderar positivamente. A próxima questão, se não me falha a memória, 3, né? Eu acho que a questão 4, Dayana, não é tu? Como é teu nome? Andressa, boa noite. Boa noite. Quero direcionar minha pergunta para a mamãe Josi. Se tu tivesse num relacionamento novamente, identificasse que ele é abusivo, o que tu faria? Primeira coisa, eu ia expor a minha vontade, né? Eu ia expor a vontade, porque para diagnosticar um relacionamento abusivo, ambas as partes têm que ter esse entendimento, né? Acho que ela pode explicar um pouquinho melhor. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito aberta. Homens não gostam de falar, né? Não gostam de discutir relações. Mas eu sempre fui muito aberta com meu marido. Sempre coloquei para ele que eu gostava ou não, inclusive na cama. Eu sempre fui muito aberta com ele, né? A gente vem de uma época aí que mulher teria simplesmente que aceitar tudo. E não, eu conversava muito sobre tudo com ele. E é isso que eu ensino para as minhas filhas. A mais velha que namora é a Rafinha, ela já tem essa mesma personalidade. Né? A mãe Marlene tinha. Então eu acho que a gente tem que expor. Eu acho que o diálogo é tudo. O diálogo, na verdade, tu iria observar isso. Cabe aqui, né, Josi, a gente pensar. Se existe um parasito, é porque existe um hospedeiro. Exatamente. Então, no momento em que tu identifica isso, no teu caso, tu iria conversar com essa pessoa e iria ver ali os pós e os contras, o que essa pessoa estava pensando. Eu ia expor. Ia expor. Tá, ô Catiele, mas e o narcisista? Será que dá para encaixar aí nessa fala?
Não, porque daí a gente não vai contar com a questão da empatia e da disponibilidade dessa pessoa de entender que ela tem pontos a melhorar dentro do relacionamento, né? Porque o narcisista, ele acha que ele não erra, né? Então já começa desse ponto, né? Então se tu acha que tu não tá fazendo nada de errado, tu não tem motivos para modificar aquele comportamento, né? Então a culpa é sempre da outra pessoa, né? Que ele justifica as ações dele dizendo que ele só agiu daquela forma porque foi a pessoa que provocou ele a agir assim, né? Ele nunca se responsabiliza. Aí nesse caso a Josi conversar, vamos dar o exemplo aqui da Josi, já com um narcisista, isso já não iria... Ele ia pegar a fala dela e iria distorcer, né? Tentar Ele ia culpar ela. jogar a culpa nela de toda a situação, provavelmente. E existem né? muitos narcisistas. Existe bastante. Existem muitos narcisistas por aí. E depois ele dá presente. É uma dinâmica de relação Como é que é essa bem complicada, isso? assim, né? Porque são ciclos, né, dentro desse tipo de relacionamento, né? Então, é um primeiro momento onde existe ali a briga, né? Aí depois ele tenta fazer as pazes, daí ele diz que tá arrependido, né? Que ele não vai mais fazer e tudo mais. Aí dá ali umas 2 semanas e daqui a pouco volta tudo pro mesmo lugar, né? E esse ciclo ele fica se repetindo, né? Na verdade. Mãe Josi, como a senhora resolveria isso? Já que a senhora é mãe de santo, como é que a senhora resolveria essa situação? Isso aí, dá para fazer alguma coisa? Como é que funciona isso, a decisão? Como é que a senhora iria resolver essa situação? Eu tenho para mim que o ser humano faz com a gente o que a gente permite. Então, na verdade, o problema é a mulher. Né? Nesse caso. Neste caso. Porque se ficou um círculo vicioso, é porque ela permitiu. Eu não passaria por isso mais porque eu defino o que eu quero para mim. Sim. E, na verdade, aí, eu acho que tem que ser tratado ela, e não ele. Porque o ser humano vai fazer com a gente exatamente aquilo que a gente permite. Nem mais, nem menos, né? E É o como que eu penso. isso se torna um vício, Catiele? Olha, Paulo, é uma questão bem complexa, assim, de poder trabalhar, né? Porque como a gente falou, assim, o principal problema, né, desse tipo de mulher, né, que acaba se fragilizando e permitindo esse tipo de situação é que ela não entende os próprios limites dela, né? Então, na verdade, não tem um limite, né? Ela vai deixando a pessoa tomar conta e fazer tudo o que quiser e o que não quiser com ela, né? Então precisaria justamente construir, né, esse incômodo e essas barreiras ali do que ela aceita e do que ela não aceita, né? Para não criar situações adoecidas. Na verdade, não tem expansão de consciência. Né? E é aí que entra a espiritualidade. Né? Nós, como os espíritos que somos, Yalunxá, Babalorixá, a gente lida com pessoas, o ser humano. Então, na verdade, eu sempre digo e brinco que para ser Babalorixá deveria ter um atestado médico, seriedade mental, porque tu está lidando com o ser humano. Né? Então, para mim, todas as coisas ruins que eu passei na minha vida foi como uma faculdade, ela me preparou para isso, para hoje eu estar falando com propriedade. Fácil não é, não é, mas tu precisa ter essa consciência. E eu sempre digo muito uma coisa, eu sempre sou muito direta. Se tu passa por isso, a mulher, e acha bom, não reclame. Né? A Josi é 8 ou 80, né? Por quê? E isso é legal porque também tem um momento, Catiele, que a pessoa tem que se avaliar assim, até mais crítico consigo mesmo, né? E dizer, onde é que eu estou indo, né? Sim. Aonde eu estou indo com isso? Qual é o retorno que eu tenho tido, né? Dentro de um relacionamento que eu vejo que há doação excessiva da minha parte e não há o mesmo da outra parte. Até que, e se essa pessoa for casada, se tiver filhos, aí é preocupante, Catiele, porque está passando isso também para os filhos. Michele, Oi. Fala, garota, como diria. Pergunta rápida nessa questão para a Catiele.
não acha que nessa questão da doação excessiva de um lado e não do outro seria resolvida, não talvez resolvida, mas não se tornaria tão tóxica, digamos assim, se tivesse um diálogo antes mesmo do relacionamento se tornar algo mais sério, de quais são os limites de uma pessoa, quais são até onde tu pode ir, e ao longo do relacionamento tu ir quebrando alguns, né? Como seria resolvido assim, mais ou menos? Sim, o diálogo ele ajuda muito, né? Inclusive não só no início do relacionamento, né? Ele precisa estar sendo renovado a todo momento, né? Sim. Porque esses limites também podem ir mudando, né? E porque a relação vai passando por fases também, né? Sim. Então isso precisaria ser pontuado constantemente. Mas também é isso, né? A gente sempre conta também com a disponibilidade do outro, né? De poder entender e poder querer também fazer algo com aquilo, né? Porque o que acontece também nessa questão da doação excessiva é que às vezes tu até fala, tu pontua, mas a outra pessoa também não faz nada com aquilo, né? E aí de tu poder saber também até onde tu sustenta isso, já que o outro não tá pensando no teu sentimento também, né? Sim. O Catiele, mas antes propriamente da separação, de tomar uma decisão para separar, né? A gente hoje observa que a gente vive num mundo onde a gente tem uma facilidade muito grande de descartar as coisas. A gente tem uma dificuldade muito grande de consertar. Tá, mas antes da separação, o que tu orientaria que essa mulher, já que nós estamos falando aqui do grupo de Aruanda, o que tu orientaria que essa mulher ela deveria de tentar conversar com essa pessoa, mas e se esse homem daqui a pouco não deixa uma entrada, ou se ela está falando com ele, parece que ele está ali só o corpo, ali dentro de casa, sentado na frente daquela televisão com o controle na mão, e ela falando, e ele parece que está em outro planeta. Como é que ela pode fazer isso? Ela deve quebrar a televisão, ela deve fazer o quê para esse cara prestar atenção nela? Bom, uma questão também, né, Paulo, que acaba dificultando é que muitas vezes as pessoas deixam para falar as coisas em brigas, né, ou esperam ter um conflito, esperam ter um problema, né, para daí poder querer falar e querer conversar, só que na hora que tu tá lá de cabeça quente, ninguém vai escutar ninguém, né, porque tu não vai falar da melhor forma como tu falaria se tu tivesse numa boa ali, né, se tu chamasse a pessoa para conversar. Então vai fazer uma comida, vai cozinhar ali, senta aqui, vamos conversar, tendo uma harmonia, não na briga. Não, de poder convidar, né? Aquela pessoa dizer, olha, eu gostaria de conversar contigo, já que a gente pode sentar aqui e conversar um pouquinho, né? E trazer os pontos que estão te incomodando, né? E de poder dizer, olha, né, quando tu age de tal jeito, eu me sinto assim, né? O que a gente poderia fazer para melhorar isso, né? O que tu te propõe? Tem alguma coisa que eu tô fazendo também que tu não tá gostando, né? Então eu vou repensar, né? Vamos pensar em soluções para resolver isso. Tá, e quando acontece essa tentativa da mulher, né, em tentar resolver isso e ela não consegue, então, do ponto de vista assim, vamos dizer que isso está quase que encerrado. Sim. Seria isso aí. Claro, né, que também, quando a gente está pensando, né, Paulo, nessa ideia de um diálogo, de construir ou de melhorar, diálogo que já existe, né, dentro da relação, a gente também não pode achar que é mágica, né, que tu vai falar uma vez e resolveu tudo, né, que tu já vai ter um resultado, que é uma construção, né. Então, tá. A questão número 5. Boa noite. Boa noite, teu nome? Meu nome é Kelly. Kelly. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Josi. Referente a mulheres, mães, que ficam no relacionamento pela segurança dos filhos. O que tu tens a dizer sobre isso? Olhem pra mim. Olhem pra mim. Eu saí de uma relação de 22 anos. Pela morte do meu marido, eu não tive a oportunidade de dizer pra ele, tu fica. Então não é o fim. Sempre quando eu atendo alguém, até mesmo os meus filhos, eu sempre digo, se acha que tá difícil, olhem pra mim. Ninguém morre. A vida continua. Então, diante disso, eu digo que não é motivo uma mulher ficar numa relação por causa dos filhos. As minhas filhas hoje não têm mais pai. E aí? A
vida segue. Sim, perfeito. Cachele, como é que funciona isso? Como é que fica os filhos? Eu vou me embora, quero trabalhar, quero estudar, mas tenho filhos. Vou ficar com ele até meu filho fazer 18 anos. Uma questão, né, que eu não vejo as pessoas pensarem em relação a isso é que como é que fica a saúde mental daquela criança que vê os pais brigando, que vê os pais se ofendendo, né? Isso não é saudável. Então, na verdade, tu não tá fazendo um bem pro teu filho em sustentar uma relação que já não tem mais salvação, né, com essa justificativa, porque na verdade tu tá prejudicando muito mais a criança que poderia ficar bem, né, vendo os pais bem e cada um sendo feliz, né? E aí, bom, o relacionamento não deu certo, os filhos vão estar ali de poder conciliar, né? Porque não existia as pais e as mães, né? Então, de poder pensar no bem-estar da criança nesse sentido, né? Porque não existe um bem-estar dentro de uma família que está se matando ali, né? Mas será que essa preocupação em não me separar por causa dos filhos não é apenas uma desculpa para não tomar uma decisão? Eu acho que muitas vezes entra assim, né, nesse lugar de ser uma justificativa, né, por comodismo, por medo daqui a pouco de ficar sozinha, né, de achar que não vai nunca mais se relacionar com ninguém, né, então acaba sendo, sim, muitas vezes também, né, uma insegurança da mulher de romper aquela relação. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu tenho. Vai ser para as duas. O que vocês acham daquela mulher que não consegue se manter num relacionamento? Ou vai para um, não para, vai para o outro, não vai, assim vai adiante. Não consegue parar, fixar. Na minha opinião, o problema é ela. É ela. Porque não pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 relações que não dê certo. A gente lida muito também com pessoas que não conseguem parar numa relação. Porque, na verdade, o ser humano, ele não vive, ele só passa, né? E quando a gente começa a viver como se fosse o último dia, a gente ia pensar melhor. A espiritualidade, de novo, ajuda, né? A expansão da consciência. E não vai dar certo mesmo com ninguém, que muitas vezes o problema é realmente ela. A mulher. A mulher. Cachele. Eu concordo com a Josi, assim, né, que quando a gente tá preso, né, nos mesmos erros, a gente tem que olhar para as nossas atitudes, né, porque tem alguma coisa errada ali, né, então a gente precisa entender o que não tá indo bem. A gente precisa desenvolver esse autoconhecimento, precisa se questionar, né, bom, se eu tenho vários relacionamentos, nenhum deles deu certo, né, onde é que tá o meu erro, né, o que eu tô fazendo sempre igual para ter esse resultado. Perfeito. E a pergunta número 6, essa eu fiquei para mim, perguntar para a Josiane. É uma pergunta bem complicada, é algo bem sério, difícil de falar sobre isso, né? Mas qual é o segredo de uma relação duradoura? Qual é o segredo para tu chegar aos 90 anos com a mesma pessoa? Respeito. Respeito. Respeito e regar, né? Eu acho que tem que regar. Tem que ter troca de energia, tem que ter sexo, tem que ter cama, tem que ter tesão. Tem que ter. E sobre essa questão do sexo, né, da sexualidade, não tô afim, tô preocupada. Como é que é isso, Catiele? Para ti, fazer essa pergunta que é psicóloga e que às vezes a gente vê muitas mulheres sem vontade nenhuma, né, na questão sexual, já esfriou aquilo, até diz que ela gosta do cara, gosta do homem, mas ela não tem vontade mais. E a Josi está falando, 22 anos foi quente, Josi? Foi. Pegou fogo mesmo. É axé, né? Como é que é isso, Catiele? Como é que a mulher pode? Porque a gente... é mais fácil da mulher deixar de pensar em sexo. Ou isso aí não quer dizer nada, ela perdeu a admiração do cara mesmo. Como é que é isso aí? É que nada mais é do que um reflexo do relacionamento, né? Então, se
o relacionamento ele tá desgastado, tem muita briga, né? Se não tem essa cumplicidade, não tem diálogo, a mulher não vai sentir vontade, né, de ter a relação sexual. Porque pra mulher é diferente. Tem que ser o do dia inteiro. homem, né? Não é uma. O homem tem mais essa necessidade fisiológica. Não, eu digo o dia inteiro, o camarada tem que ficar ali reconquistando. É o dia inteiro, tem que ficar ali mandando mensagem, dizendo te amo. Hoje de noite vai ter aquela ansiedade. Como é que é isso aí, né? É porque se o teu parceiro, né, não te dá atenção o dia inteiro, né, é grosseiro contigo, né, daí chega na hora e só vai querer te dar uma atenção ali na hora que quer transar, né, fica difícil realmente de poder ter tesão, de poder ter essa vontade, né, de ter a relação. Então a relação ela tem que ser construída antes, né, de chegar ali no ato, né, precisa as coisas estarem bem entre aquele casal. Tá aí os homens que também estão nos assistindo, né? Fica super dica aí, né? Então, é esforço. Sempre, né? Na verdade, na minha opinião, tudo é uma troca de energia. Né? Tem que trocar energia. O sexo é uma troca de energia. Então, na verdade, o casal que vive junto, que não se olha... Já também eu vou defender um pouco os homens também. Finalmente, né? Tava ansioso. Vamos defender os homens. A mulher ela tem que se amar. Primeira coisa. O homem é soma. Né? A mulher ela transa sozinha. Assim como o homem. É mesmo? É mesmo? Não é verdade? Então o outro, na verdade, ele é uma parceria. Sério? Então a mulher ela tem que se amar. Porque também vamos combinar que fica o dia todo mal arrumada, cabelo feio, não se arruma. O cara chega em casa, olha. Sim. Perde toda. Então a autoestima. A autoestima é tudo. Né? Sim. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu fiquei 22 anos casada com meu marido. Recebi muitas cantadas, mas nunca tive curiosidade. Que ele servia muito bem a mesa. Mas, porém, eu fazia com que ele me visse. Tem isso aí. A autoestima é tudo. Então aquela mulher que ela fica o dia inteiro esgadeada. Aquela Não mulher que tem ela como. fica o dia inteiro com pijama dentro de casa. Então isso aí fica mais complicado. Fica complicado. Catiele, daí como é que tu vai explicar isso para essas mulheres que assistem? Tem esse lado também, né? A mulher reclama que o homem não elogia, né? Que não agrada, mas ela também, né? Ela mesma se abandonou ali, né? E aí fica difícil também, né? Do cara poder elogiar, poder dizer que tá bom, se na verdade não tá. Pessoal, então é isso aí. Mulheres de Aruanda é um grupo que vem por inspiração espiritual. Eu até nem pensava em fazer algo assim. Chamei a Josi, chamei a Joyce lá para conversar e começou a vir as ideias. A gente começou a ver a riqueza do mundo espiritual jorrando, fonte mesmo, sabe, para nós. Então, Mulheres de Aruanda, ela hoje inicia, já havia no mundo espiritual, hoje ela se concretiza aqui. Vocês estão fazendo parte desta abertura de Mulheres da Aruanda. É um grupo onde a gente quer trocar muita informação. É um grupo onde eu vou pedir para a Catiele, como psicóloga, ficar com a gente, orientar você, mulher, você que nos assiste em casa, que você possa conhecer o nosso trabalho aqui no Centro Luz e Vida, que você nos procure. E certamente nós teremos outras reuniões abordando o próximo tema. Eu até fiquei com vontade de abordar sobre sexualidade, sobre sexo no casamento. Eu acho que é um tema que tem muito a ver, eu acho que é muito importante, né? Catiele, dá para ter um amor, só um amor sem farofar? Não tem como? Como é que funciona isso? Na verdade, as duas coisas dá pra ter separado, né, Paulo? Assim, mas porque hoje em dia também as relações, né, pelo menos o pessoal mais jovem, né, eles fazem essa separação. Como é que é isso aí? Existe isso, né? Existe, né, bastante. Mas para as pessoas, né,
um pouco mais velhos, né? Enfim, que tem uma outra mentalidade, né? Daí é um outro conceito, né? Tá, mas tem como estar casado com a pessoa sem manter relação? Essa juventude está fazendo isso também? Tem de tudo. Aí, amigos, tá aí. É uma questão para a gente abordar aí, né, na próxima live. É uma questão para a gente estar aí conversando sobre isso aí, né? Essa modernidade que a Catiele, que é bem mais nova, e está trazendo aí também para o nosso conhecimento. Gostaria de agradecer Centro Espírita Universalista Marlene Chaves, uma bênção em Viamão. E a todos aqueles que estão nos assistindo lá do Templo Marlene Chaves, um grande abraço. E a todos os nossos irmãos aqui da Casa Centro Espírita Universalista Luz e Vida, né? Sempre uma porta aberta aí para você. Atendimento todas as terças-feiras às 8 horas e todos os sábados às 19. Nós ficamos por aqui, Jô. Alguma consideração final? Se ama. Se ama. É tudo. É tudo. E mais um pouco, né? O outro é depois, é soma. Isso, na verdade, foi o que eu levei para minha vida e por isso alguns dizem que é desamor, né? O marido morreu, ela continua bela. Não é desamor. Ah, rola uma fofoca. Rola fofoca. Já devia ter alguém, né, na jogada. Não, na verdade eu sempre me amei. O Bira foi uma soma. E quando a gente passa a enxergar o parceiro como uma soma e não como prioridade, geralmente até uma separação a gente segue. Na verdade a mulher ela tem que se amar. Aí. Que o resto acontece. Catiele, considerações finais? O relacionamento, né, com as outras pessoas é um reflexo do relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, né? Então se a gente não se conhece, se a gente não se gosta, provavelmente a gente não vai fazer boas escolhas de relações, né? Então poder desenvolver esse olhar, poder primeiro se conhecer, entender as suas questões, né? Para poder também construir relações mais saudáveis a partir disso. É isso aí. Vou fechar com a Josi, vou fechar com a Catiele, né? Principalmente na questão amor próprio. Amor próprio, amor próprio, amor próprio. Isso faz com que haja força, haja que tu possa superar qualquer obstáculo. A dor, ela pode existir, o sofrimento ele existe, mas se tiver amor próprio, você avança. E a glória da segunda casa sempre é maior do que a primeira. Grande abraço, que Deus abençoe a todos.